Olá! Vamos continuar falando de história do Brasil. Segunda parte de um vídeo que já dei, a primeira parte, a gente já vai descobrir o que é. Fiquem ligadinhas, agora é um pouquinho menor, não é tão longa a história, bem menos longa, como eu já disse, do que este período que estamos vivendo. Precisaria de eu falei 4 anos de ensino médio, acho que eu precisaria de umas 4 vidas para tentar contar este período da história do Brasil. Mas ainda bem que não é ele, nós vamos contar um período conturbado, muito menos conturbado. Do que eu tô falando? Vem comigo, que eu te mostro. Muito bem. Foram 4 as questões que levaram à crise e à decadência, né, à queda do segundo reinado em favor da República. Eu vou falar cada uma delas. Então, nós vamos começar pela crise religiosa. Muito bem, a questão religiosa foi justamente um problema entre a igreja e a maçonaria, devido à bula de Sílabos, de 1864, e um levante popular ocasionado pela não cumprimento do que estava nesta bula papal, tá? O levante pró-bispos. Vamos explicar por partes. Primeira coisa importante vocês entenderem que esta bula que foi feita pelo papado, né, pelo o cargo maior da igreja, ela proibia qualquer vínculo entre a maçonaria e a igreja. E entendam por vínculo, inclusive, os maçons frequentarem as missas, tá? Aqui a gente não pode afirmar que Dom Pedro II era maçom ou que existiam maçons dentro da formação da monarquia, né, do Brasil. Por que a gente não pode afirmar? Porque se a maçonaria é algo secreto, eu não posso dizer que ele era ou não, né? É tipo o clube da luta. Você não pode falar do clube da luta. É a primeira regra. Mas então, cogitava-se que ele era maçom e que tinha amiguinhos maçons. E ele não gostou disso. Então, em todos os territórios, se estava escrito na bula papal, se o Papa mandava, a igreja obedecia. No Brasil, não. No Brasil, o Papa não estava acima do que o rei ordenava. Então, Dom Pedro II falou: vai continuar sendo como eu sempre quis. Uma das coisas que constavam na bula também era essa contestação que vinha dos reis, tá? Bom, no Brasil a igreja era subalterna às ordens dos reis e ele falou: vai continuar tudo como era antes no quartel de Abrantes. Porém, alguns padres seguiram aquilo que estava na bula e começaram a proibir maçons ou pessoas que eles desconfiavam que eram maçons em seus cultos, em suas missas. Principalmente os bispos e os padres da região Nordeste. Tá? O que Dom Pedro fez? Afastou esses padres e os bispos de seus cargos. E aí houve um levante da população muito católica contra o rei. Então essa foi a primeira questão, a questão religiosa. Agora a gente vai tratar da questão abolicionista, o grande movimento abolicionista. Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma curiosidade. Essa questão religiosa tem uma passagem de Napoleão Bonaparte, a gente não sabe se é lendária, né? Muita coisa de Napoleão é lendária, mas que foi perguntado a ele se ele achava que era possível governar, um governo existir sem Deus. E a resposta que ele dá, e que tem nos anais da história, é que é muito possível um governo sem Deus. Não é possível um governo sem igreja. Para refletir aí que se Dom Pedro II tivesse refletido, talvez não tivesse cometido este erro, né? Vamos voltar lá para a questão abolicionista. Questão abolicionista.
tá? Um grande movimento abolicionista que incluía militares, intelectuais, a própria resistência escravizada, latifundiários que queriam branquear o Brasil. Vamos explicar. Então é importante que a gente comece falando que essa questão abolicionista vai permear as 2 últimas décadas da monarquia, né? Do segundo reinado. Vai se levantar por pessoas que realmente estavam bem intencionadas? Claro, sempre há pessoas bem intencionadas. Mas nessa gama sempre vê as pessoas que tinham interesses por trás, tá? Outro ponto importante, vejam que eu coloquei no slide a palavra resistência escravizada. A gente usa a palavra escravizada e não resistência escrava porque ninguém é escravo porque quer. Não existe o escravo, existe aquela pessoa que está escravizada, o escravizado, tá bom? Um outro ponto importante para se falar é esse ponto do branqueamento. Existia uma elite muito preocupada com o branqueamento, ficar branco, tá? Vocês vão encontrar algumas obras que mostram isso, esse branqueamento da população, essa miscigenação muito forçada, que a gente dá um glamour, né? Mas ela é muito forçada, para que a gente não tenha traços da nossa crueldade na nossa civilização que está ali progredindo, se formando. Então, traz os imigrantes, paga baixos salários, que isso também é interesse, tá? E fica muito importante isso porque a peça, como eles chamavam os escravizados, a peça escrava, ela estava custando muito caro depois da Lei Eusébio de Queiroz. Para quem não viu, foi um dos pontos econômicos do segundo reinado. Fica um card aqui da aula sobre o segundo reinado para vocês assistirem, tá? Então, nós vamos ter algumas leis abolicionistas por pressão dessas pessoas, tá? Só que essas leis são muito tímidas. São leis que não fazem efeito, tá? Nem para o escravizado e muitas vezes também não fazem efeito para o próprio dono da peça escrava. Então, por exemplo, uma das leis é a lei do sexagenário, que com 60 anos o escravo podia ser libertado. Conta para mim quantos escravos chegavam aos 60 anos. Né? Ia lá na cova e, não, você tá livre. E a lei do ventre livre. O escravo que nascesse a partir da data dessa lei está livre. Só que ele tinha que ser mantido pelo proprietário da escrava, né, que gerou aquele escravo, até os 5 anos de idade, alimentado e tudo mais. Lógico que isso deu um buchicho danado, tá? Então, na prática, essas leis abolicionistas não tinham nenhum significado prático, tá? Não funcionava. Esta é a palavra. Bom, a pressão inglesa pelo fim da escravidão a gente também já viu no vídeo do primeiro reinado, no primeiro vídeo do segundo reinado, e a pressão da elite latifundiária pela manutenção do escravismo. Vejam, são 2 forças, né? É um cabo de força puxando dos 2 lados. Não vai liberar os escravos, rei, que você vai perder o nosso poder. E a Inglaterra, de outro lado, pressionando o que fazia os liberais que concordavam com muitas coisas e tinham interesses econômicos com a Inglaterra de pressionar o rei do outro lado. Coitadinho. Deve ser por isso que ele tinha aquela cara sempre de quem estava com algum problema. Né? Muito sério. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. E ela é tão boazinha, né? A princesa Isabel. A gente, quando fala da Lei Áurea, a gente só lembra da princesa Isabel. A gente não lembra de todas essas pessoas por trás que fomentaram, e aí precisa de uma aula só para falar de abolicionismo, vou gravar. Mas, na verdade, ela também tinha interesses, né? O pai estava fora do Brasil e ela tinha interesses de ser nomeada imperatriz no futuro, né? Eu vou dar essa liberdade, vou cativar as pessoas e aí eles vão me aceitar como rainha do Brasil quando meu pai não puder mais ser rei. Podia ser, né? Mas aí a monarquia caiu. Um abraço não rolou. Não foi uma boa estratégia. E é importante a gente frisar aqui, deixei no slide, 2 pontos importantes.
Ela não indenizou os donos de escravos, então ela teve a fúria da elite escravagista e ela não deu nenhum subsídio para os escravizados, tá? Então, a gente está vivendo alguns momentos que deixam evidentes problemas disso, né? Em nenhum momento foi colocado assim, ó, vai viver sua vida, você não é branco, mas tá aqui para você viver sua vida, nesse pedaço. Tipo um apartheid, uma segregação. Não. Nós somos boazinhos, bonzinhos, né? Brasileiro é bonzinho. Só que, em compensação, não deu nenhum subsídio. Aqueles que conseguiram se colocar nos cortiços para poder trabalhar ali na cidade vendendo alguma coisa, os cortiços foram postos abaixo porque ninguém queria cruzar com negros no centro da cidade. E sobrou o quê para eles? Os lugares que ninguém queria morar, morro, favelização, é o que a gente está vendo hoje. Eu acho que o que descreve melhor esse roteiro cinematográfico de muito mau gosto é um trechinho de um samba-enredo da Mangueira que fala: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Vamos para a próxima questão, porque para mim esse assunto anterior nunca é muito fácil. A questão republicana. Bom, quando a gente fala de república no Brasil, por favor, guardem esta palavra: federalismo. Isso era o que o pessoal queria, uma república inspirada nos Estados Unidos, onde havia maior autonomia para as províncias e para os estados, tá? E contra a Constituição de 1824, que trazia um Brasil centralizado, todo o poder no Rio de Janeiro, todo o poder na mão do monarca. Então vamos por partes. Quem traz essa ideia de Constituição, de República Federalista, vão ser principalmente os militares e os intelectuais, tá? Em 1824, a gente teve uma Constituição outorgada. O que quer dizer outorgada? É isso e acabou. Ela não teve uma votação. O rei botou essa Constituição até para combater todos os problemas que teve a Constituição da Mandioca de 1823, né? A Constituição não, a Assembleia Constituinte, que falava de censitário por quanto de mandioca você tinha, enfim. Acho que só a Dilma fala de mandioca. Já tinha mandioca lá atrás, meus queridos. E aí a gente tem um governo que o que vale para o Rio de Janeiro, o que aquela elite do Rio de Janeiro influencia o governo, vale para o resto do país inteiro. E eles não querem isso, né? O nosso país, embora ele seja uma coisa só, não tenha sido como a América Espanhola, que se dividiu em várias partes, até porque a colonização foi feita para isso, não era uma colonização de interdependência, e aqui era. Mas a gente tem aqui um ponto de muita diversidade no país e não estava funcionando. Então a federalização ela deixa normas mais próximas dessas diversidades, que atendam melhor essas diversidades dentro desse território vasto que somos nós, tá bom? E aí a gente vai ter o manifesto republicano. Não está no slide, mas eu falo. Manifesto Republicano. E em 1870, a gente tem um manifesto republicano feito por militares, que é o que vai desencadear aí esse desejo da República Federalista, né? Entre outros fatores. Muito bem, a última questão é a questão militar. Os militares passaram a ser mais politizados quando eles tiveram contato com os ideais republicanos, muito por causa da Guerra do Paraguai. Deixa eu fazer um adendo aqui antes de explicar. Guerra do Paraguai, gente, pede um capítulo à parte, pede uma aula à parte. Gravarei no futuro. Como eu não tenho ela agora, pesquisei pela internet, vi vários vídeos e eu gostei muito de um vídeo que eu vi no canal Nerdologia, principalmente porque é com o Felipe, que é um dos hosts do podcast Xadrez Verbal. Quem quiser ouvir, tira um tempo, porque é um dos podcasts mais longos que tem, mas fala da história da política e das condições históricas do país atuais, né, de vários países. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês verem o vídeo do Nerdologia sobre Guerra do Paraguai, muito completinho, vocês vão entender bem.
Depois volto aqui para entender essa parte da questão militar, tá? Ou ver aqui, depois começa a entender a partir do que ele explica lá. Mas acontece o seguinte: primeiro, que negros lutam ao lado dos militares, então já gera um sentimento abolicionista, tá? Segundo, que eles vão lutar ao lado de argentinos e uruguaios, soldados argentinos e uruguaios, onde já é uma república nesses países. Então ele tem contato de como funciona lá, tá? Eles percebem que eles não são tão valorizados, não é dada a devida importância para esses militares aqui no Brasil. Tá? Então rola esse sentimento de, não tô gostando, você não gosta de mim. Rola um sentimento de carência em relação ao rei. E eles vão lutar lado a lado com outros soldados que são mais valorizados na República. E vão perceber que o Brasil só triunfou porque eles estavam ali. Então, além do massacre com os paraguaios, né? Mas eles vão perceber que eles são importantes. Então, assim, me dê o devido valor, porque eu importo, tá? E aí, o que vai acontecer? Um golpe militar. Em 1889, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, baixinho também, para ninguém escutar a gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tive que falar de fofoca e não quero me deixar voltar. O Marechal Deodoro era um monarquista. Ele não era um republicano. Mas ele era um militar. E aí ele entrou nessa vibe, tá? E por que eu falo que é um golpe militar? Gente, a nossa república, ela não teve o povo nas ruas. Né? Tem uma frase famosa que diz que o povo aplaudiu atônito sem saber o que estava acontecendo. Viu atônito sem saber o que estava acontecendo. O povo dormiu com uma monarquia e acordou com uma república. Tá? Tomada pelo Marechal, primeiro o Marechal Deodoro, depois o Marechal Floriano Peixoto, e a gente vai estudar isso em república. Eu espero, sinceramente, que tenha ficado claro para vocês os traços do segundo reinado, políticos e econômicos, e o que foi feito nisso aí que levou à crise. Importante falar, 49 anos de resistência do Dom Pedro II. Cara, não dá para dizer que ele foi ruim, não. Tá? É que se esgotou o regime. E ele ficava ali naquela balança entre liberais e conservadores, e quem gosta de todo mundo não gosta de ninguém. Acabou que não deu certo. Tá? Vejo vocês nas nossas próximas aulas de história, filosofia, sociologia. Quer acompanhar? Se inscreve aí, ativa o sininho, novidades vindo, tá? Gostou, curte. Gostou muito, compartilha. A gente se vê no futuro.